você teve 15%. E depois você perdeu os outros 85% investido na companhia. A companhia foi para perto de zero. Temos a pergunta do Tarcísio Ferreira. Ele pergunta: Breda, em uma discussão no Twitter, você falava que para o minoritário os dividendos não eram o fator mais importante, citando a Berkshire Hathaway como exemplo. Entretanto, você não acha que para empresas de setores que não se espera ter um crescimento gigantesco, como por exemplo o setor de transmissão elétrica, os dividendos não seriam o foco do investidor minoritário? Cuidado com o foco. Quando você fala o foco, parece que ele é super importante e o resto não é. O dividendo, ele é consequência do que a companhia faz com a geração de caixa operacional. Então, se a empresa está ali trabalhando, faturando, né, gerando caixa, a primeira coisa que acontece com o caixa gerado na companhia é entra na conta corrente da empresa. Entrou ali, entrou 1 bilhão. O que a empresa vai fazer com aquilo? Se tem projeto de crescimento, com taxa interna de retorno alta, né, com margem alta, é bom que a empresa utilize essa geração de caixa dela para crescer. Se não tem muito o que fazer com esse caixa, é interessante que a empresa ou desalavanque, pague uma dívida esdrúxula que ela tem, que em algum momento teve que tomar essa dívida, é bom que, né, tire um pouco de risco do balanço, mas se tiver com um endividamento adequado, e gerou caixa e não tem onde colocar para crescer, que distribua como dividendo. Então, isso faz todo sentido, isso vai ajudar a compor o retorno do acionista. O problema de quando você coloca o dividendo como foco é que pode te cegar para o resto. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa de energia elétrica, uma utility, né, como se diz, geralmente o dividendo é algo importante, né, porque não cresce tanto, gerou caixa, paga via dividendo. Mas aquilo pode estar ofuscando algumas coisas. Então, vou dar um exemplo de uma que não é concessão elétrica, mas dá quase que para você chamar de utility também. É um outro setor, mas está quase para você chamar, que é uma telecom. Telecom meio parecido. Então, uma assinatura e tal, não tem muito o que crescer, é super necessário para as pessoas, é uma utility, uma utilidade pública e tal. Se vocês lembrarem, a Telemar, antes da Oi, ela estava começando a pagar dividendo, né, um dividendo interessante. E chamava a atenção das pessoas, um baita dividendo e tal. E aquilo atraiu muito investidor porque tinha um dividendo bom. Mas se você investigasse a companhia, você ia descobrir que a empresa estava tomando dívida, pegando esse dinheiro e pagando via dividendo. Né? Pegava dívida cara, dívida desnecessária, pegava dinheiro nos bancos, entrava o dinheiro no caixa e pagava via dividendo. Isso daí você estava sendo iludido, você estava achando que era uma empresa boa, né, uma boa pagadora de dividendo, então pagou 4% de dividend yield, depois pagou 5%, beleza, você teve 9%. Depois pagou mais 6%, você teve 15%. E depois você perdeu os outros 85% investido na companhia. A companhia foi para perto de zero. Se você ver a fase final da Eternity, né, mesma coisa, dividendo para caramba e o amianto comendo solto ali dentro. Então, tem que só tomar cuidado se o dividendo está sendo pago porque pode, né, porque deve pagar, porque está saudável esse pagamento de dividendo, ou se está tendo algum tipo de má fé, não estão drenando todo o caixa da empresa para entregar o esqueleto numa recuperação judicial. Uhum. Então, feito essa ressalva, se a estrutura de capital da companhia está em ordem, né, se a geração de caixa está possibilitando o pagamento de dividendos, aí eu acho legal, aí eu Uhum. acho interessante. É quase um trade-off, né, Breda? É pagamento de dividendo e crescimento. Exato, eu acho que se a empresa não cresce quase nada, mas tem um dividendo gordo, você vai fazer ela crescer no seu portfólio, na verdade. Então, você tem ela nunca sai dos 10, ela nunca sai dos R$ 10, por exemplo. Mas o dividendo dela é ao redor de 1,50. Pô, 15% de yield, interessante. Aí no final do ano, né, começou no ano, colocou R$ 10. No final do ano ela está nos R$ 10, mas você já ganhou 1,50.
Aí você pega isso em 50 e compra mais ação a R$10, né? No outro ano você vai ter dividendo em cima de dividendo. E aí você vai fazendo esse composto, o que na verdade vai acontecer é que você vai crescer dentro da companhia. Você tinha 0,5% da companhia, em 10 anos você vai ter 4% da empresa. Né? Aí isso dá um composto de dividendo interessante. Eu gosto, desde que seja um negócio, olha, a empresa está podendo pagar isso mesmo sem onerar a estrutura de capital, mas antes de ser uma pagadora de dividendos, ela tem que ser uma geradora de caixa. E quando você olha na história, não precisa ser necessariamente assim, mas as grandes porradas da indústria mesmo, de investimento em ações, tudo são de empresas que não necessariamente pagam dividendo. Vai olhar a Amazon, vai olhar a Berkshire Hathaway, vai olhar a Magalu, é difícil tirar um dividendo deles, porque a empresa gera caixa e eles reinvestem. O Buffett gosta de investir em empresa que paga dividendo, mas ele recebe esse dividendo lá da Procter Gamble, da Johnson Johnson, e ele reinveste em mais coisas. Você, como acionista da Berkshire, não vê nada mesmo, mas você vê o valor da Berkshire se multiplicar ao longo do tempo.